então dando continuidade. Então, como podemos observar, antes até Duchamp trazer essa nova visão para a arte, né, tínhamos uma visão diferente, né, por vezes preconceituosa, mas agora tudo mudou. E aí eu convido vocês para abrir na página 16, livro de arte, página 16. As artes visuais depois de Duchamp. Duchamp foi um artista bastante questionador, mas não era o único em sua época. Muitos outros artistas questionavam o que era arte por meio de suas obras. Eles refletiam sobre o que era necessário para ser um artista. Depois do trabalho desses artistas, as obras de arte passaram por uma grande transformação. Observe as imagens a seguir. Nós temos aí na obra Cama. O artista Robert usou objetos do cotidiano. Que objetos eram esses? Roupas de cama, como manta e fronha, para compor uma grande tela de pintura. Olha que interessante. Depois da visão de Duchamp e de outros artistas, vemos aí coisas totalmente inovadoras, né? Totalmente diferentes. Por exemplo, o Robert utilizou roupas de cama para compor uma tela. Na obra Uma e Três Cadeiras, observem aí, de Joseph, apresentou 3 versões de sua obra: uma cadeira, a fotografia de uma cadeira e a definição da palavra cadeira em um dicionário. Olha que diferente. A próxima, a proposta Biscoito Arte, de Regina Silveira, é um biscoito na forma da palavra arte. Então, eles utilizaram o biscoito para formar a palavra arte, que é comido pela artista e ou distribuído ao público para que eles também o degustem. Olha que interessante a visão que se tem hoje depois de Duchamp. Certo? Aí prossigamos na página 17. Mudança em todas as formas de arte. Não foram só as artes visuais que mudaram bastante ao longo da história. Não foram só essas artes, essas telas, digamos assim, que vemos aí. Outras artes também, porque você sabe, quando se trata da palavra arte, é um leque bem grande de várias modalidades. Até então nós estávamos conversando somente de artes visuais, de telas, vamos dizer assim. Mas além desse tipo de arte, por exemplo, a dança, na dança, a bailarina e coreógrafa estadunidense Isadora Duncan foi uma das primeiras a propor formas de dançar diferentes do balé clássico. Ela gostava de improvisar movimentos. Olha que Isadora propôs, Até então tínhamos passos certinhos do balé clássico, mas aí ela sentiu a necessidade de, isso aqui precisa mudar, precisamos reinventar. E aí ela gostava de propor movimentos novos na hora que estava dançando, e aí ela trouxe uma visão diferente. Aí na música, o compositor estadunidense John Cage, acho que é isso, transformava objetos cotidianos em instrumentos musicais para produzir músicas muito diferentes. No entanto, ele também gostava de provocar a plateia com músicas que eram puro silêncio. Olha que diferente. Se desejamos que música tenha batida, ele colocava essa proposta diferente. Música também era silêncio para ele. Aí no teatro, o diretor e dramaturgo brasileiro Augusto Boal transformou a relação entre as atrizes e os atores no palco e os espectadores na plateia, porque até então não se tinha isso. E aí ele traz uma nova visão para o teatro, não é isso? Qual é a visão que ele traz para o teatro? Os atores estavam lá no palco e tinha uma plateia assistindo eles. Olha a visão diferente. Uma das formas inventadas por Boal foi o teatro invisível. Como funcionava esse teatro invisível? Nele, a encenação acontece em um lugar da vida cotidiana, sem que as pessoas saibam que se trata de uma peça de teatro. As pessoas em volta passam a participar da situação e agir como atores, sem saber que estão participando de uma peça. Então, aí, olha como
vemos aí bastante diferenças, não só nas artes visuais, mas na dança, no teatro, na música. Então, depois da visão desses artistas, as demais artes também foram sendo modificadas. E aí na letra A nós temos a foto da Isadora Duncan, em 1935, e na foto B nós temos o diretor e dramaturgo brasileiro Augusto Boal. Prosseguindo, né? Agora vamos na página 18. Lembrando que nós vamos finalizar esse capítulo, gente, hoje. Precisamos. Página 18. Do cemitério para o museu, a musa impassível. Uma obra de arte que se transformou ao longo do tempo foi a escultura Musa Impassível, feita em 1920 pelo artista Victor Brecheret, em homenagem à poeta Francisca Júlia da Silva. Ela era muito conhecida e querida pelo público, por isso, quando faleceu em 1920, foi construída uma tumba bonita e grandiosa para guardar seu corpo. A escultura fica em cima da tumba, ok, gente? No cemitério de Araçá, em São Paulo. Na letra A, nós vemos aí a imagem da Francisca Júlia, a poeta Francisca Júlia. E na letra B, nós vemos a sua escultura, né? Musa Impassível. Interessante, diferente. Página 19. Para fazer a escultura, o artista usou como inspiração alguns dos poemas que Francisca Júlia escreveu. Leia o trecho de um deles. Com seus olhos de pedra, o mundo inteiro encara. E impassível, de pé, mostra em toda a brancura, desde as linhas da face ao talho da cintura, a majestade real de uma beleza rara. Então, podemos perceber que o trecho do poema dela tem, eu posso dizer, tem uma estreita relação com a escultura. Retrata muito bem o que é falado no poema. Então, a musa impassível, ela foi esculpida em mármore Carrara, um tipo de rocha muito nobre, usada por vários artistas para fazer esculturas. Além de ser feita com esse material de alta qualidade, a obra é imensa, mede 3 metros, muito alta, de altura e pesa cerca de 3.000 quilos. A escultura ficou no cemitério até o ano de 2006. Quando então foi observada que ela estava muito danificada, pois ficava na chuva, no sol e no vento, além de sofrer com a sujeira da poluição. E aí, gente, se tratava de uma obra tão importante que eu acho que já deveria ter sido, eu diria que já deveria ter sido retirado de lá há muito tempo. Né, pelo trabalho que ela tem, né, por toda a dedicação que foi dada a ela. Mas enfim, continuando. E aí foi decidido então que ela precisava ser guardada em um lugar onde pudesse ser preservada. E aí para onde ela foi? Para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Como ela é muito grande e pesada, para que chegasse inteira ao museu, como ela é muito grande e pesada, foi necessário o trabalho de muitas pessoas para que ela chegasse inteira no museu. Para que a tumba de Francisca Júlia da Silva não ficasse sem a homenagem, então o que fizeram? Foi colocado no local uma cópia da estátua, só que essa cópia ela é feita de bronze. Então a Musa Impassível, crianças, continua em exposição lá na Pinacoteca de São Paulo, do estado de São Paulo. Muitas pessoas que visitam o museu não sabem que ela já esteve em um cemitério, certo? Então perceberam que até então essa obra estava lá no cemitério e eu diria que ela era um tanto quanto esquecida, mas aí alguém, né, olhou para essa escultura e viu que ela tinha uma grande importância e necessitava de um local especial. E aí, hoje ela se encontra no museu, né? E que ótimo que fizeram isso, porque ela não podia ficar danificada por tanto tempo. A página 20. Por que existem obras de arte tão diferentes? Você sabe responder essa pergunta? As obras de arte são diferentes porque foram produzidas
por pessoas de épocas e de lugares diferentes. Então, cada um tinha um raciocínio, uma maneira de ver, né? O local, o tempo era outro. As pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes. Então, por isso existe essa diversidade de arte e graças a Deus que existe uma diversidade de arte. Você já viu fotografias antigas de sua família? Como as crianças se vestiam antigamente? Tinham umas calças bem altas, né? Umas calças bem altas na época. Como as crianças se vestiam antigamente? Você se vestiria como elas? Brincaria como elas brincavam? E aí? Até na mesma época, as crianças que vivem em diferentes países ou regiões diferentes e em um mesmo país ou regiões diferentes de um mesmo país se vestem e brincam de diversas formas. Então, o fotógrafo italiano Gabriele Galimberti viajou pelo mundo e fotografou crianças que moram em vários lugares com seus brinquedos favoritos. E aí, gatão? Então, na letra A nós temos Puput, vive na Indonésia e gosta muito de brincar com bolas. Letra B, Keynor, vive na Costa Rica e fez questão de posar com seus carrinhos. Mexa não. Letra C, Alessia, mora na Itália e gosta de brincar com suas ferramentas. Percebem as diferenças, começando pelos locais, né? A maneira de vestir é diferente, os brinquedos que gostam também é diferente. Então, se as crianças, né? Se as crianças gostam de diferentes brinquedos, de diferentes formas, se vestem de diferentes formas, por que a arte também não seria assim? Por que a arte também não teria esse leque de diversidade? Então, as obras de arte também são assim. Elas são diferentes porque pessoas de lugares diferentes, de épocas diferentes, realizaram-nas. Então, graças a Deus, temos aí uma grande diversidade de obras de arte. Nós temos dança, nós temos teatro. Por exemplo, na dança, existe vários tipos de dança, não é isso? No teatro, existe diferentes tipos de peça. Então, assim vai variando. Isso é arte, certo? Então, aí, crianças, conseguimos concluir este capítulo 1. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as páginas finais e aí já vamos dar início ao capítulo 2. Então, tenham um ótimo fim de semana, não é isso? Se cuidem, por favor, evitem sair de casa, só saiam se for realmente necessário e se sair, vá de máscara. Se possível, leve também um álcool em gel. Como eu conversei com vocês, né? Nós estamos em uma segunda onda de Covid, não é brincadeira, pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão tendo sua vida ceifada, então isso é muito sério, é muito sério. Então, distanciamento, uso de máscara, tá bom? Tenham um ótimo fim de semana, se cuidem e até segunda.